né, que eu tive que deixar meu país, minha língua, minha cultura, né, para poder viver ali. No bairro que a gente trabalha hoje, quase todos os homens têm mais de uma esposa. Porque para guineense ser macho, você tem que ter mais de uma esposa. Não dá para entender uma pessoa deixar um país desenvolvido com cidadania americana. É meio louco, vamos dizer, você deixar aqui para ir para um país que é considerado um dos países mais pobres do mundo. Porque eu tenho certeza, eu não sou cidadã americana, eu não sou cidadã brasileira, mas eu sou cidadã do céu. Vale muito a pena você obedecer o chamado, porque você vai poder dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém. Sou uma pessoa que tem convicção de ter cumprido aquilo que Deus propôs para a vida dele, que pode afirmar essa frase como o apóstolo Paulo. Bem-vindo, bem-vinda, você que está conosco mais uma vez. É uma alegria estar tendo esse privilégio de ter você aqui conosco nesse podcast. E mais uma vez, eu não estou sozinho, estou com o pastor Indini. Muitos de vocês ainda não conhecem, mas em breve irão conhecê-lo. Eu sou o pastor Darcy, da comunidade cristã presbiteriana aqui em Danbury. E com a presença do pastor Indini, ele representa o continente da África, mais especificamente um país chamado Guiné-Bissau. Você tem que checar no mapa onde está, olhando o Oceano Atlântico e chegando lá no oeste da África. Mas, pastor Indini, fale um pouquinho para nós, assim, rapidamente, como foi a sua conversão, e depois tem mais detalhes de um monte de coisa que tem acontecido na sua vida, mas fala para nós como a mensagem do Evangelho de Jesus entrou na sua vida. A paz do Senhor, eu agradeço essa oportunidade, estar aqui com o pastor Darcy e essa comunidade que tanto nos ama e nos abraçou, o nosso chamado. Mas eu conheci Jesus através de os missionários holandeses que chegaram na nossa comunidade por causa de uma doença de um dos primos, e ele não andava mais. Eles tomaram conhecimento e começaram a visitar a comunidade, e Deus fez um milagre. Ele estava desenganado, ele começou a andar. Então aquele milagre foi uma estratégia que Deus usou para levar muita gente aos pés de Cristo. Que então, coisa! Eu faço parte daquela leva pela glória de Deus, e eu estou servindo a Deus. Desde então? Desde então. Uau! Fala para nós, então, nesse contexto, talvez prepara a gente como é Guiné-Bissau, nesse contexto, e fala do país e a continuação do que Deus continuou fazendo na sua vida. Mas dá para nós para a gente conhecer um pouquinho, tentar imaginar como é que é a vida e o país da Guiné. Então, Guiné-Bissau, como o pastor já disse, fica no oeste da África e é um dos menores países do continente africano. Tem 36.125 km², mais ou menos do tamanho do Sergipe lá no Brasil, estado bem pequenininho, e conta com hoje mais ou menos 2 milhões e pouco de habitantes. Okay. É um país pequeno e uma cultura bem diversificada. Nós temos mais de 27 etnias, e cada etnia tem seu próprio dialeto, seus costumes, e um caldeirão de culturas, né? Um país bem pequeno. E nós temos a língua portuguesa como a língua oficial, mas o crioulo é um dialeto nacional, que as etnias conseguem se comunicar através do crioulo. E também a religião bem diversificada, né? Nós temos o islamismo, o catolicismo, o protestantismo e o animismo, que na verdade predomina o país de Guiné-Bissau. Uau! Pastor Indini, eu sei que a sua esposa é brasileira e mineira, e em breve ela vai estar conosco. Para falar a verdade, olha só, ela chegou. A nossa irmã missionária Jaqueline também está conosco aqui agora, e esse é o casal feliz que um dia se encontrou. Quem sabe, pastor Indini, da maneira breve, porque o senhor me contou como é que foi, mas fala para nós como é que esse casal se encontrou.
a versão mais curta, para nossa audiência poder saber como é que o amor começa numa família nova. Olha, nosso encontro foi uma providência divina, né? 2003, eu saí de Guiné-Bissau para estudar no IBAD e no mesmo ano ela saiu aqui dos Estados Unidos para estudar no IBAD. E éramos colegas da classe, da mesma sala, estudamos 4 anos no internato e foi ali que surgiu a admiração um pelo outro, o amor, e graças a Deus depois deu certo. E a gente se casou, com 1 mês e pouquinho nós casamos e depois nós fomos juntos para o campo missionário. E eu acho muito interessante isso, né? Porque vocês se encontraram lá, vieram para cá, mas o espírito e a vontade missional de estar servindo ao Senhor, você já é de Guiné, mas vocês irem é também muito legal. Como é que se deu isso? Você sabia que você ia ser missionária? Assim, o que Deus fez na sua vida? Eu sei que tem vários milagres aí, mas conta a sua versão para o nosso pessoal saber. Na minha vida, foi um pouquinho diferente, né, dele, porque no caso dele, nascido e criado na Guiné-Bissau, então para ele viver na Guiné-Bissau é o país dele, né? Agora, na minha vida, uma missão transcultural, né, que eu tive que deixar meu país, minha língua, minha cultura, né, para poder viver ali. Mas tudo começou quando eu tinha 8 anos de idade. Eu tive um câncer e o câncer virou um linfoma, alastrou para o meu corpo e a medicina disse um dia para os meus pais, os médicos, que já não tinha mais jeito. E foram vários anos de tratamento de quimioterapia, radioterapia e numa certa feita Deus usou uma pessoa. A gente viajava de ônibus para fazer o tratamento do interior para a capital e essa pessoa entrou no ônibus e disse que Deus iria me curar e eu seria uma missionária na África. E se passaram 20 anos e eu fui espiar a terra, porque aquele chamado já queimava o meu coração, desde criança. E eu vim para os Estados Unidos com 15 anos, fiz meu high school aqui. E quando terminei o high school, eu sempre disse para o meu pastor, eu quero ir para a África, eu quero me preparar, porque Deus me chamou, Deus me curou para isso. Esse é o propósito que Ele tem na minha vida. E no último ano, já no 4º ano, ele começou a se aproximar e falar, vai ser muito útil no trabalho na África, porque lá eu trabalho com crianças, você também gosta de trabalhar com crianças. Aí a versão dele é uma, a minha é outra. Uhum. Aí eu falava, você quer namorar comigo porque eu vou servir para o seu ministério ou porque você gosta de mim, achou alguma coisa em mim e tal? Ele, não. Então começamos a orar, né? Pusemos diante de Deus se era realmente. Eu tinha muito medo porque eu estava ali para estudar e não para namorar e casar. Mas o Senhor foi providenciando e nós namoramos 3 anos e 2 meses e aprova o Senhor ele vir pra cá, porque ele falava, não, vem casar na África. Eu sou brasileira, tem que vir casar onde minha família está. E ele veio, nós casamos e já completamos 15 anos de casado, já vamos para 16. Parabéns. E 14 anos trabalhando junto na Guiné-Bissau. Uau, sensacional. Então, esse casal juntos, trabalhando e pensando em ministério, você falou de crianças, o impacto que teve na sua idade jovem de ser curada pelo Senhor. E, pastor, você também trabalhando com crianças esses anos todos, você falou para mim antes do trabalho da APEC. Não sei se vocês conhecem, a APEC se especializou por muito tempo na evangelização de crianças. Fale um pouquinho essa conexão do seu tempo também de ministério e aí a gente junta de novo nesse ministério desses últimos anos que vocês têm, mas fala um pouco do impacto do trabalho de evangelismo de crianças e eu gostaria que até desse uma entrada naquilo que falou de que os anos se passaram e agora o irmão já está vendo crianças que eram crianças, hoje são pastores. Fala para nós sobre isso. Então, eu tenho muito que agradecer a PEC, né, que é a Aliança Pro Evangelização de Crianças, que foi o início do meu ministério. Na verdade, quando me converti, eu não queria me envolver muito.
Eu já tinha alguns planos, eu queria ser talvez um matemático, um jogador de futebol, mas eu comecei a visitar a igreja Assembleia de Deus e os missionários chegaram com o projeto de evangelizar as crianças e me convidaram. Aí foi difícil, mas graças a Deus aceitei o convite. Eles me treinaram, me ensinaram e eu comecei a ajudar na escola dominical e também na evangelização na rua. Então foi assim que foi crescendo esse amor pelas crianças. Eu andava com pulseirinha na mão do livro Sem Palavras e qualquer oportunidade que tinha eu parava e contava a história rapidinho e fazia apelo e as crianças levantavam a mão querendo aceitar Jesus. Então era uma alegria muito grande. Então todo lugar que eu ia, no seminário, foi isso que sempre queimou no meu coração. Eu quero voltar para Guiné-Bissau para continuar ajudando as crianças que se convertiam, aqueles ainda que não tinham ainda contato com o Evangelho. Eu não via tempo assim de voltar e continuar aquele trabalho. Então, a minha alegria é ver hoje as crianças que a gente evangelizou há 20 anos atrás, hoje se tornando líderes, pastores, presbíteros, missionários, fazendo a obra de Deus. Eu fiquei muito, muito feliz que esse ano a gente, lá na Guiné-Bissau, teve consagração de obreiros e vários dos pastores foram crianças que eu vi crescendo na igreja e foi uma alegria muito grande. Uau! Não, eu creio que isso é muito bom. E essa habilidade que me dá a impressão, que vocês têm de tentar levar o Evangelho de Jesus e não assimilar outras culturas, sim, junto com o Evangelho, misturando as duas coisas. Sim. Agora, pastor Indine, nessa mesma linha que a missionária Jaqueline falou, considerando que você cresceu na Guiné, viveu 4 anos no Brasil, sim, tem tido chance nesses últimos anos de viver um pouquinho aqui, então as culturas distintas. Com isso que ela falou e com a nossa conversa anterior, como que você vê como você compararia Guiné-Bissau com todas essas diferenças culturais e religiosas com a experiência que você teve no Brasil ou na América hoje? Olha, a cultura guineense é bem diferente da cultura americana e brasileira. Eu posso dar um exemplo. Lá a poligamia é muito comum. No bairro que a gente trabalha hoje, quase todos os homens têm mais de uma esposa. E os filhos crescem naquele ambiente, achando que aquilo que está certo, é o normal. Alguns até me perguntam se eu tenho apenas uma esposa, porque para guineense ser macho, você tem que ter mais de uma esposa. E culturalmente é aceito, é o padrão. Não é um casamento legal, mas é um padrão. Mas é aceito culturalmente. Então, a gente vê um desafio muito grande. Por isso, é urgente a gente levar o Evangelho para as crianças que vivem naquele contexto, para que tão cedo eles tenham um conhecimento exatamente para saber qual que é o plano de Deus para o casamento, né? Uma família. Então é muito importante a gente ter essa visão de preparar a nova geração que está na formação da sua identidade, para que possa crescer com uma perspectiva correta e bíblica. Pensando nisso, vocês optaram por ter a possibilidade de morar na América para continuar o que vocês entendiam do seu chamado de viver na África. Que palavra vocês podem dizer para aqueles que têm medo, mas talvez sintam um certo chamado de Deus para missões e missões transculturais? Como vencer o desafio do medo, das finanças, do largar o primeiro mundo e ir para outros lugares? Como vocês encorajariam pessoas que estão começando a sentir
esse desejo de arriscar e falar, Senhor, eu quero fazer a tua vontade e eu creio que vai ser lá em Piripiri, no Piauí, e eu vou para lá agora. O que você me fala com relação a isso? Pastor, como eu disse, Deus me chamou um dia, e quando eu casei com meu esposo, eu já tinha um chamado, eu já tinha um ministério, eu já trabalhava, já tinha pisado a África, já tinha feito alguns trabalhos, né? E eu louvo a Deus por o meu esposo ser um guineense, né? Vem de uma cultura, como ele acabou de dizer, mas ele aceita eu trabalhando do lado dele, e ele fala isso muito lindo na frente da igreja, mas eu tenho convicção daquele que me chamou. E na minha vida, a palavra de encorajamento que eu deixo é que primeiro nós temos que escolher, e conectado com a escolha nós temos que obedecer. Então, Deus me chamou um dia e eu poderia ter simplesmente falado, não, eu não vou. Ou como o senhor acabou de dizer, eu sou cidadã americana, eu vim para esse país com 15 anos de idade, eu tive muitas oportunidades aqui, né? Mas eu preferi obedecer. E o que eu falo para todos que tem um chamado transcultural, que realmente Deus já confirmou aquilo dali, é pedir a Deus que coloque paz. Porque entender, pastor, nem eu entendo, para falar a verdade para o senhor. Não dá para entender uma pessoa deixar um país desenvolvido com cidadania americana, né? Poderia ter feito outra faculdade, como a minha família queria que eu fizesse outras faculdades, ser uma profissão primeiro e tudo. É meio louco, vamos dizer, você deixar aqui para ir para um país que é considerado um dos países mais pobres do mundo, onde eu não tenho um shopping center para ir, onde os meus primeiros anos eu não tinha água encanada, eu não tinha energia elétrica, né? E inúmeras dificuldades que, graças a Deus, tem mudado, né? Mas ainda bem devagar do que se eu tivesse vivendo esses 14 anos aqui na América. Mas a paz que Deus coloca no coração da gente, a convicção que a gente não sabe de onde vem, quando vem aquelas pensamentos, a gente sabe, na verdade, que é Deus, né? Tem certeza que é Deus. Mas vem cada coisa que fala, peraí, é eu mesmo? É eu que decidi que estar ali? É algo, assim, inexplicável. Mas ter certeza que a gente está no centro da vontade de Deus e que estamos cumprindo o propósito que Ele não deixou só para mim, que sou uma missionária transculturais, que Ele deixou para todos nós como igreja local, que é levar a palavra de Deus e espalhar convites para outros. E eu abnegando de viver com a minha família, que eu acho que a maior dificuldade para um missionário é deixar pai e mãe, a vivência familiar, estar longe, né? E negar muitas coisas, né, que o campo missionário não nos dão se nós estivéssemos quietinho no nosso país, na nossa cidade. Agora, o campo missionário também nos dá muitas alegrias. É igual eu amo viver na Guiné-Bissau, eu vou falar pro senhor a verdade. A gente vem, descansa, né, rever os amigos, a família, mas o coração tá com vontade de voltar, é um misto de sentimento. Na Guiné-Bissau, as crianças ainda vivem a infância que eu tive na década de 80. Né, os jovens e adolescentes ainda não têm celular na mão, já está começando, mas, né, brincam na rua livremente, né, eu saio na porta da minha casa, eu converso com as minhas vizinhas, né, é uma troca de acabou o açúcar aqui, pede lá e vice-versa, é fazer um bolo aqui e levar para outra, que até hoje, no Brasil hoje, isso já vai se perdendo, porque os portões hoje tem que ser tudo trancado no cadeado, né, muito ladrões e violência. E na Guiné ainda é isso que eu gosto, de pisar na terra, de estar ali, aquele calor humano, então isso eu falo de
sem questão de espiritualizar, de vivência, porque eu gosto de estar ali. E eu, como uma missionária transcultural, sou apenas um instrumento. Sou apenas um instrumento que é Deus que tem me usado, não tenho capacidade. E é o meu desejo, hoje, aqui na frente do Senhor. Talvez possa mudar, a idade possa chegar, a doença, mas o meu desejo é morrer na Guiné. E eu já falei, não gastem dinheiro com translado para Brasil nem para Estados Unidos. Enterrem lá. Deixem lá mesmo. Porque eu tenho certeza, eu não sou cidadã americana, eu não sou cidadã brasileira. Estou fazendo agora minha cidadania guineense para favorecer em alguns documentos, mas eu sou cidadã do céu. Sim. E para mim é isso que importa. E eu tenho convicção e certeza de onde eu vou morar, onde eu vou passar minha eternidade. Então, e essa é uma verdade que a gente não pode esquecer. Vocês, de fato, trazem muito encorajamento e que a gente possa entender esse nosso chamado para onde a gente estiver. E mesmo com os desafios culturais, espirituais, financeiros, existem vários desses desafios aqui também, e as pessoas aqui também precisam conhecer a mensagem de Jesus, como o verso fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, e liberta mesmo. Então, que Deus abençoe nossas vidas, abençoe a vida de vocês, que Deus dê a graça de esse desejo que vocês tiveram de atender o chamado missional, que mais e mais pessoas conheçam a verdade de Cristo Jesus. Vocês têm a habilidade de como transmitir isso e que a gente, como imigrantes, e se você está no Brasil ou em Portugal, você também possa ser impactado por essa mensagem de Jesus. E pastor, o meu esposo, ele morou 5 anos no Brasil e ele morou 1 ano e meio aqui quando a gente casou. E o senhor pode perguntar para ele se ele quer fazer a obra de Deus no Brasil ou aqui? Eu sempre quis ajudar a minha nação, né? Uhum. Porque o mais que a gente pode ter condições melhores, né? Fora de Guiné-Bissau, mas é muito gratificante a gente ver as crianças servindo a Jesus desde cedo. Então, não tem nada que... Nós já recebemos ofertas. Isso, recebemos ofertas para ser pastor aqui. Não tem nada que supere para ser essa pastores alegria. no Brasil. Mas é lá o caminho. E para você que tem um chamado transcultural, é normal que bata o medo, porque nós somos humanos e nós temos medo do desconhecido, mas tenha certeza que Jesus sempre estará com você. Amém. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, ele não fica atrás. Quando ele te chama, ele vai na frente e prepara o caminho. É lógico que a gente pode padecer alguma dificuldade, alguma necessidade, mas sempre nós vamos ter gratidão e também alegria de ver frutos que nós vamos colher através do nosso trabalho. Então, vale muito a pena você obedecer o chamado, porque você vai poder dizer, como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém. Sou uma pessoa que tem convicção de ter cumprido aquilo que Deus propôs para a vida dele, que pode afirmar essa frase como o apóstolo Paulo. Amém. Então, não tenha medo, obedeça e vai com alegria, que Deus estará com você. Você quer ser pastor nos Estados Unidos? No Brasil? Não, eu quero pastorear na Guiné. Amém. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, dá uma curtida na nossa página aqui da Comunidade Cristã Presbiteriana. Vocês que se inscreveram com o nosso último vídeo, tanto do pastor Nicodemos como do pastor Elias, bem-vindos, bem-vindas, continuem. E esse aqui é o pastor Indine, essa aqui é sua esposa missionária Jaqueline. Que Deus abençoe vocês lá em Guiné e que a boa obra que Deus começou através de vocês, Ele aperfeiçoe até o grande dia de Cristo Jesus. Tenha um bom dia, tenha uma boa noite, tenha uma boa tarde. Muito que obrigada. A paz do Senhor esteja sobre vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Graça e paz.